Boa noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Radar de Mercado. Vamos para mais um vídeo aqui de análise nos ativos do Nasdaq, do euro, do BIT, do Gold, do dólar e o índice, né? Bom, então começando aqui com o Nasdaq, a gente queria ver uma distribuição nessas regiões aqui. A gente estava com isso no estudo. Aí a gente também gostaria de ver uma acumulação aqui embaixo, né? Se ele não fizesse a distribuição lá em cima, a gente queria ver a acumulação embaixo. Nesse caso, a gente pegou uma compra nele no dia de hoje, mas ele acabou fazendo a distribuição aí, na máxima, né, do dia. Então ele fez essa distribuição, que foi a leitura que a gente estava bastante olho também. Não só isso, como ele também fez meio que uma acumulação esquisitona, né? Deu uma acumulada aqui, eu não considero não, mas ele fez a captura da liquidez da mínima ali, então a gente conseguiu participar desse movimento. Que na verdade não foi o Nasdaq em si que fez a captura, foi o S&P. E junto com o S&P o Nasdaq veio para alta, né? Então a gente pegou essa compra no dia de hoje, pagando aí 5 para 1, mas também deu a venda muito boa aqui que a gente tinha analisado aqui no radar, galera. Tava desenhadinho aqui ontem que a gente tinha feito, né? Fazer a distribuição aqui na parte de cima e ficou bem legal. Beleza? Bom, então, vendo aqui o Nasdaq, agora para as próximas movimentações que eu fico de olho, né? Eu fico bastante de olho na captura de liquidez dessas mínimas aqui. Então a possibilidade dele vir limpar essa liquidez. E se ele quiser fazer uma acumulação aqui, vai ficar muito bom, né? Então ele limpa a liquidez, faz uma acumulação e vem pagando a alta aí. Vai ficar interessante. Também se ele quiser dar uma corrigida, então fazer aqui, por exemplo, uma distribuição aqui também é muito bom. Limpa a liquidez da máxima lá e vem bonitinho, né? Também pode pagar uma venda muito legal. Bem bacana também, galera. Beleza, é mais isso que eu fico de olho no Nasdaq, nessas opções. Se ele não chegar a limpar a liquidez, vai ficar meio complicado, vai ficar meio ruim, né? E tudo mais. A gente tem também esse topo de liquidez aqui, que também é interessante. Né? Essa liquidez, esse topão aqui, também é bem interessante. Então, se o mercado quiser ir lá limpar a liquidez, viraria uma opção legal. Dá uma distribuída aqui em cima, né? Faz ali o choquezão, pá, e paga a venda aí. Muito bem, beleza? Uma ótima opção também. E é mais isso que eu fico de olho no Nasdaq, tá, galera? Bom, vindo aqui pro Goldzão. O Gold, a gente tinha alguns estudos ali para ele, né? Bom, então vendo o Gold aqui, o Gold, a gente tinha algumas configurações para ele, né? Por exemplo, dele vir testar essa estruturona que ele tava fazendo e tudo mais, se caso ele saísse, ou se ele viesse limpar essa liquidez aqui embaixo também, ou ele distribui aqui em cima, ou ele limpava a liquidez aqui embaixo. Nesse caso, galera, ele saiu da estrutura já, né? E ele até deu uma lateralizada aqui, viu testar ela, voltou, lateralizou de novo. Então é o seguinte, eu ainda vejo a possibilidade, né, dele vir cair um pouquinho mais e buscar essas regiões aqui mais embaixo. Principalmente aqui que tem uma POC, ó. Ele vem e faz aquela movimentação, né? Faz um fundo arredondado. Aqui e paga uma comprinha legal. Limpando a liquidez a mínima aqui, ó. Fica muito interessante, tá? Faz uma acumulação também, é uma opção legal. Beleza, então é mais isso que eu fico de olho no Gold, tá? Se acaso ele quiser virar para venda, meus amigos, para venda eu acho muito perigoso nessa região, acho muito arriscado. Ele teria que perder essa região para daí sim ele querer voltar e daí distribuir. Essa é a única opção que eu viria de venda para o Gold. Aqui em cima não vale a pena a gente ficar de olho em pontos de apoio para ele cair de novo, porque cara, muito provavelmente a tendência é de alta, muito forte, que ele vai tentar tomar aí. E a gente não tem muita coisa, né? Não sei se topão lá em cima, mas tá muito longe. Isso aqui a gente vê mais para frente. Aí poderia ser até uma opção legal ali. Né? Mas fora isso, a gente não tem mais nada aqui. Então a alta pode vir bem até para buscar esse topo. Beleza? Bom, vindo aqui pro euro agora. O eurozão a gente
tava de olho em configurações pós acumulação que ele fez ali, então ele fez uma acumulação aqui. A gente queria ver testes aqui nessa área. Ele até chegou próximo, né? Não chegou a testar, mas chegou próximo ali no FG. E já voltou novamente, mas ele fez bem parecido ali o movimento que a gente queria, né? Ele acumulava aqui mais embaixo, tá vendo? Ele veio fazer meio que uma espécie de cunha, né? Bem pequenininha. E que quase nada nítido. Então ficou bem mais ou menos, né? Mas enfim, aqui agora, galera, eu vejo a mesma coisa pro euro. Ele buscou a liquidez desse topo aqui e reagiu um pouco. Então, beleza, se ele quiser acumular aqui, é uma boa opção, né? Limpando a liquidez da mínima, tal. É uma boa opção para ele subir, sim. E daí é o seguinte, aqui a gente tem um ponto. A gente tem esse topo de liquidez. O mercado ele deu essa violinada, ou seja, limpou essa liquidez desse topo. Então é aquilo, se ele quiser cair mais um pouco, né? Voltar e lateralizar aqui em cima, galera, e preparar uma distribuição, pode ser que seja uma opção legal. Né? Pode virar uma opção legal aí, uma opção bacana. Claro, não é muito boa porque ela tá meio fora de contexto, né? Mas às vezes o mercado pode virar para uma redistribuição e derreter de novo, entendeu? Por mais que esteja limpando a liquidez desse fundo. É aquilo. Chegando aqui. Se ele não lateralizar aqui, galera, só corrigir e lateralizar, aí a gente fica de olho nisso aí. Mas, cara, chegando aqui e começar a lateralizar, galera, aí a alta vai sim, muito provavelmente, tá? Bom, vindo aqui pro bit agora. O bit que tá corrigindo um pouquinho mais. A gente queria ver ontem aquele embaixo. Quando ele tava aqui embaixo, ele começar a acumular para subir. Ou ele vir fazer uma distribuição aqui, né? Não distribuição, mas fazer uma cunha e tudo mais. Ele até demonstrou essa fraqueza, tá vendo? Então ele até fez esse movimento aqui, ó. Sabe? Aí veio essa pernadona, voltou tudo de novo, depois caiu mais um pouco. Então ficou meio confuso aqui agora. É, não ficou muito legal. Então é o seguinte, se ele quebrar esse fundo aí fica legal. Quebrando esse fundo, voltando para fazer um reteste, aí fica bom, tá? Ele quebra aqui, vem subindo devagarzinho, ó. E daí sim a gente tem uma opção legal. Beleza? Ou é o seguinte, ele quebra aqui, volta, corrige, né? Dá uma distribuída, limpa a liquidez à máxima e volta a cair. Também é uma opção legal, né? Uma opção bacana. Uma opção mais ou menos ali. Agora na alta, galera. Na alta é meio complicado. A gente teria essa região aqui pra ele. Então, se ele quisesse vir buscar aqui e dar uma acumulada, aí pode ser uma opção legal pra gente comprar ele novamente. E vir pra alta junto com ele. Mas fora isso, acho meio difícil isso aqui, tá? Vejo muito mais essa possibilidade dele vir buscar mais embaixo para daí depois subir tudo de novo. Entendeu? Mas enfim, se o mercado quiser fazer isso, né? A gente não tem como a gente não aproveitar. Bom, vindo aqui pro dólar agora. O dólar a gente vê a possibilidade dele querer acumular aqui. Ou dele querer fazer uma distribuição aqui mais em cima para cair. Nesse caso, galera, ele até ali no dia de hoje até abriu aqui nesse ponto. Né? Subiu um pouco, deu uma lateralizada e caiu de novo. Ele não fez a distribuição certinha, né? Não limpou a liquidez da máxima. Mas a gente participou dessa venda aqui, porque ele fez uma cunha aqui, né? Então ele fez um ABCDE aqui, bonitinho. Tá vendo? Nesse movimento. E a gente aproveitou essa pernada de baixa aqui. Não aproveitamos tudo, né? Eu peguei até esse fundo aqui. Mas ele até andou até mais, ó. Chegou lá nos seus 46 pontos, ó. 4 para 1. Legal, legal. Uma movimentação bem bacana. Então pagou bem o dólarzão no dia de hoje. Agora ele vem nesse movimento mais corretivo. A gente vê a possibilidade de o que agora amanhã?
Ele queria dar uma distribuída de novo, né? Queria dar uma distribuída, limpar a liquidez à máxima e vir derretendo. De novo é uma possibilidade muito boa. Tá. Agora, se ele quiser fazer uma acumulação aqui, né? Sei lá, às vezes virar comprador. Nesse caso, galera, a gente tem esse fundo aqui. Então seria melhor ele fazer um pouco abaixo desse fundo. Que daí ele vai estar limpando a liquidez ali. Dessa região. E bom, e também não dá para se negar que a gente tem esse topo aqui também. Então se o mercado quiser limpar a liquidez lá da máxima no dia de amanhã, a distribuída aqui vai ficar muito legal também. Para dar uma venda muito boa. Aí daria uma venda top demais. Estaria limpando uma liquidez, um topo legal, né? Um topo de uma máxima de um dia anterior. Então tem muito contexto. Beleza, é mais isso que eu fico de olho no dólarzão, galera. E vindo aqui no índice para finalizar. O índice que deu uma compra hoje de 4.000 pontos. Isso mesmo, vocês não ouviram errado. 4.000 pontos ele deu na compra hoje. A gente queria ver o índice acumulando para gerar essa compra, né? Ele dando essa lateralizada aqui. E esse foi o estudo do radar de mercado no dia de ontem, que a gente pegou ele hoje, tá? Então a operação foi hoje, né? A gente fez o estudo ontem, às 5h40 da tarde, de olho nessa movimentação, né, dele querer acumular, limpar a liquidez e continuar subindo. E de fato ele trouxe movimento no dia de hoje, ó. Então ele fez a acumulação, limpou a liquidez na mínima ali e saiu explodindo para alta. A gente aproveitou essa movimentação e pegamos aí, cara, nem sei quanto que a gente pegou, né, cara? Ah, a gente pegou um bom trade aí. Surfamos aí basicamente 14 para 1, né? 14 para 1, porque a gente saiu aqui. O mercado chegou a sair com 5.500, quer dizer, 3.500 pontos, ó. 13 para 1. A gente pegamos aí. Ele chegou a andar até mais, ó. A gente pegou essa pernada aqui, meus amigos, que foi loucura, tá? Loucura demais, muito bom. Então, no dia de amanhã, galera, que a gente fica de olho é nele vindo aqui nessa região, acumulando aqui. E daí ele pode gerar uma nova compra daqui. Aqui é um ponto muito interessante, para uma faixa de negociação essa região, né? Então daqui em diante ele pode pagar muito bem, tá? Então daqui em diante ele pode pagar bem demais. E se ele quiser começar agora a trazer uma correção, galera, o que seria interessante? Bom, ele já quebrou um fundo que é um fundinho bem interessante, né? Quebrou esse fundinho aqui. Aqui é o seguinte, ele volta aqui, dá uma distribuída, né? Limpa a liquidez da máxima. A gente teria uma venda muito legal também. Pra surfar nesse movimento de baixa, né? Eu farei que 1, 2, 3 de baixa. Chegaria nessa região. Então tá aí um outro ponto bem legal pra gente surfar. Tá? E é mais isso que eu fico de olho no índice, tá, galera? O índicezão que vem pagando muito, né, cara? A gente pegou duas pernadas aqui dessa acumulação de Wyckoff que ele fez. Ficou sensacional. Mas é isso aí, galera. Um abraço pra todos vocês. Tamo junto. E até a próxima, hein? Valeu. Fui.